Pronto. Bom, gente, boa noite a todos. Eu penso que todos aqui me conhecem. Não sei se o Luan sabe quem eu sou, mas eu sou a pastora Paula, pastorei aqui na Família Viva do Porto e vou dar hoje a aula para vocês sobre princípios de liderança, né? Eu sei que vocês têm tido algumas aulas, né, já antecedendo a minha, com alguns pastores bem especial. Eu espero que tenha sido bem proveitoso, eu espero que tenha sido bem esclarecedor, e eu quero deixar a minha aula também o mais dinâmica possível, assim, para que vocês interajam, para que vocês compreendam também tudo aquilo que, né, vai ser ministrado para nós. Antes de começar, eu gostaria de estar orando. Deus, muito obrigada por essa noite, muito obrigada por esse tempo aqui, Pai, onde nós estamos nos submetendo, Pai, a um conhecimento ainda mais profundo do Senhor, Pai, das estratégias que o Senhor tem para nossas vidas, Pai, daquilo que o Senhor tem para nós, Pai, como chamado, missão, na liderança, Deus. Pai, nós queremos estar cada dia, Pai, melhorando, estar cada dia, Pai, no processo de crescimento, amadurecimento como líderes, Pai, que o Senhor venha nos mostrar, Pai, em cada aula, Pai, a partir de hoje também, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai, como filhos, Pai, como discípulos, Pai, e profetizo sobre a vida de cada um desses seus filhos que aqui estão, aqui, Pai. Ó Deus, nessa aula, que eles possam sair daqui ainda mais capacitados, cheios de unção. Ah, Deus, que eles possam sair daqui inspirados pelo Teu Espírito Santo, que eles possam sair daqui ainda mais preparados, Pai, para o dia que o Senhor tem para eles, para a missão que o Senhor tem para eles, ó Pai. Deus, nós não sabemos em que áreas o Senhor tem usado cada um dos teus filhos, mas uma coisa é certa, de que o Senhor quer usá-los. O Senhor quer usá-los como instrumentos, ó Pai. E nessa noite nós queremos aprender mais para estar preparados, Pai, cada dia, Pai, com excelência, preparados a cada dia, Deus, para as lutas, para os dias de bênçãos, para os dias desafiadores, Pai. Em nome de Jesus, Deus, essa é a nossa oração. Amém e amém. Amém, gente? Eu vou compartilhar aqui um slide com vocês, vamos ver se vai parecer legal, aí vocês me ajudam, tá? A entender como que vocês estão visualizando aí. Vocês estão conseguindo ver o slide aí direitinho? Beleza, então. Deixa eu só mudar aqui, porque esse não é o primeiro slide. Deixa eu ver qual que é. Ah, tá, pronto. Deixa eu mudar aqui. Amém, gente. Então, a gente vai falar sobre princípios de liderança. Antes da gente entrar nesse primeiro slide aqui, eu quero perguntar para vocês se vocês já tiveram algum líder, né, que marcou a sua vida, né, positivamente, né? Eu sei que muitas vezes a gente fica um pouquinho frustrado aí, né, acontece algumas coisas, mas eu queria saber de vocês. Deixa eu só aceitar a pessoa aqui. Só um minutinho. Pronto. Qual líder que marcou a vida de vocês? E se vocês puderem colocar no chat aí, né, para a gente poder ver um pouquinho, né, do testemunho de vocês, do impacto que essa liderança fez na vida de vocês. E compartilha, assim, sabe? Eu queria dar boas-vindas a todos que estão entrando aí, eu sei que entrou algumas pessoas, né? Mas a gente vai falar hoje, né, sobre liderança, e é muito importante a gente lembrar, né, quais os líderes que um dia impactaram as nossas vidas. Então, se você puder colocar no chat aí, eu vou dar espaço depois para vocês falarem, se vocês quiserem, mas é bom, coloca o nome aí do líder que impactou a sua vida e o porquê, né, para a gente poder aqui compartilhar. Amém. Aí, ó, a Josiane falou da Alexandra e do Vasco, que ajudaram ela
muito, né, na caminhada dela, enfim, nesse tempo de discipulado. Obrigada por partilhar, Josi. E vocês, no decorrer da aula, se quiserem partilhar aí, eu acho que é importante a gente poder lembrar disso, e é importante também a gente falar isso para esses líderes, né? Então, fica aí como incentivo, como dever de casa. Depois, se vocês puderem abordar essas pessoas e dizer o quanto elas marcaram a sua vida, o quanto elas foram importantes na sua caminhada cristã, ou que ainda é, né, importante, às vezes é um líder recente, às vezes foi um líder do passado. Então, é legal a gente reconhecer isso, né? Porque são muitas lutas, enfim, que a gente passa liderando, vocês vão passar por isso, ou já não estão passando, né? Às vezes você já está passando por isso, cuidando de alguém, e é muito bom a gente poder também ver o feedback da outra pessoa aí, então, que fica de dever de casa para vocês. Mas o que é liderança? A gente vai abordar nesse primeiro momento, né, o que é liderança, e o slide fala. Liderança, só um minutinho. Liderança é exercer uma influência especial sobre outras pessoas. Então, a gente está vivendo aí um tempo de influencer também, não só nessa questão de rede social, mas a gente sabe que tudo que a gente faz, por mais que a gente não tenha um Instagram, por mais que a gente não tenha um YouTube, a gente influencia de alguma forma alguém. Seja um vizinho, seja um colega de trabalho, seja alguém dentro da igreja. Mas o que é a liderança bíblica, né? A gente vai abordar esse tema hoje, né? A gente influenciar de uma forma positiva a vida das pessoas, né? Um grupo pequeno, líderes específicos. E a gente sabe que liderança, né? Ninguém nasce pronto. Hoje eu estou pastoreando uma igreja, hoje eu lidero pessoas, mas eu não nasci pronta para isso. Muitas vezes a gente vê pessoas, né, no altar pregando, ou então pessoas dentro de grupo de crescimento super eloquente, falando tantas coisas especiais, de maneiras muito claras, né, a comunicação clara, uma comunicação atrativa, e aí você fala, nossa, né, a pessoa nasceu pronta, e a verdade é que não, a gente é formado, o líder é desenvolvido, é gerado ao longo da vida. Então, se a gente tem um desejo, muitas vezes, de liderar, ou um chamado para a liderança, às vezes a gente se sente inseguro para isso, a boa notícia é que você está sendo gerado, né? Você, aos poucos, vai chegar lá e já tem dado o passo, precisa dar o primeiro passo, né? O negócio é a gente não fazer nada, a gente precisa dar o primeiro passo para que Deus possa desenvolver, para que você possa também correr atrás de ferramentas para desenvolver melhor as áreas que, porventura, ainda precisam desenvolver, né? E para nós cristãos, a liderança não é simplesmente uma escolha ou uma habilidade humana, né? A nossa liderança, ela precisa estar baseada nos princípios da palavra de Deus. Para quem chegou aí ainda não viu a minha pergunta, eu gostaria de motivá-los a colocar no chat um líder que marcou a sua vida ou que tem marcado a sua vida positivamente, o porquê, né? Eu queria que vocês colocassem aí no chat para a gente poder estar falando. Deixa eu ver, a Natália colocou o pastor Nestor e a missionária Gabriela, que me acolheram e me ajudaram quando eu voltei para Cristo. Aqui a Rose, né? Pastor Rafael e pastora Renata. Muito bem. E eu gostaria de incentivá-los, né? Se vocês puderem, a gente vai partilhando ao longo da lição aí, os pastores, né? Enfim, líderes que de alguma forma fizeram parte, né, da nossa caminhada, fizeram parte do nosso desenvolvimento. Bora para o próximo slide, então. O próximo princípio aqui é o princípio da visão. E na sua apostila, no seu livro, no seu e-book aí, ei, Karina, seja bem-vinda. Oi! Tudo bem? A gente vai para a primeira visão. São 12 passos, tá? 12 princípios aí que a gente vai estar desenvolvendo ao longo da aula de hoje. E o primeiro princípio é o da visão. O que é isso? Né? A visão é como uma fotografia do futuro. Então, todo líder precisa ter uma visão
da onde precisa chegar, da onde nós devemos colocar os nossos olhos, né? E a primeira pergunta, né, que um líder precisa fazer é: o que Deus quer fazer através de mim? O que Deus quer fazer através de nós? Né? Então, a nossa missão principal é restaurar a vida das pessoas, é levar a salvação aos perdidos, né? É estabelecer o reino de Deus na terra, né? E um exemplo disso tudo, né, é formar discípulos, e discípulos que sejam maduros e que também façam novos discípulos, porque esse é o ide do Senhor para as nossas vidas, né? Ide por todo mundo pregando o evangelho, né? E fazendo discípulos, fazer discípulos, né? Então a gente precisa entender isso e ter essa visão, né, da onde o Senhor quer nos colocar, onde Ele quer que, para onde Ele quer nos mover, em que área Ele quer nos usar nessa estação, de que maneira Ele quer nos usar. A gente precisa ter essa visão. Não é viver apenas por viver, algo que aparecer, apareceu. Não, a gente precisa ter isso muito certo e muito estabelecido, né? Porque a nossa visão, ela move a nossa liderança, né? Então, é como um motor, né? A visão, ela é o motor que mantém tudo funcionando. Se eu não tenho visão de nada, se eu não sei aonde eu quero chegar, chega uma hora que a gente fica desanimado, chega uma hora que a gente perde as forças. Então, aqui fala que a visão é ela que nos move, é ela que faz tudo manter vivo assim dentro de nós, ativo dentro de nós, né, para que tudo continue funcionando, né? Então, o líder, ele precisa comunicar essa visão, né, para as pessoas que estão ali, né, tipo, sendo cuidado por eles. Então, você como líder, né, independente da área, tá, gente? Às vezes eu tô falando assim nesse âmbito espiritual, né? No cuidado da igreja, às vezes você é um líder de um ministério, líder de um GC, né? Às vezes eu levo para o âmbito empresarial também, né? Você lidera uma equipe, né, no seu trabalho. Então as pessoas elas precisam entender, né, que visão que você tem para elas, e você precisa comunicar muito bem isso, para que fique claro para as pessoas, né? Então, o líder ele precisa comunicar ao grupo para que todos caminhem na mesma direção. Olha, eu estou aqui para cuidar da sua vida, eu estou aqui para te ver crescer, eu estou aqui para te ver amadurecer em tal e tal área. Conte comigo, né? Estou aqui para te aconselhar e tal. Então, a gente precisa deixar isso muito claro, que o nosso cuidado, né, o nosso tempo está sendo gasto para o crescimento e para o amadurecimento das pessoas ali, né, isso tudo com muito amor, com muito carinho, com muito respeito. Então, a visão, ela é a revelação da vontade de Deus para aquilo que Ele quer realizar através de nós. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos líderes que vocês estão colocando. Ó, o Antônio falou assim, que para ele foi o pastor Luiz e a pastora Paula, porque foram e são os meus primeiros pastores. Ah, gracinha. Deus te abençoe, eu amo muito você. A Kézia também colocou o pastor Luiz Fernando e a pastora Paula pela perseverança. O pastor Luiz é a forma de comparar o pecado com a criptonita. É uma palavra, né? Uma série de mensagens que o pastor Luiz fez aqui, foi muito forte. E todo o amor deles pelas ovelhas. Foram os únicos pastores que vi começar uma obra do zero. Ai, que legal! O Tiago colocou aqui, ó, amém, que estão assistindo juntos. Então, você que puder, né, compartilhar um líder que marcou a sua vida, o porquê que ele marcou, vai compartilhando aí que ao longo da lição a gente vai falando e mencionando. Primeiro princípio é a visão, então a gente vai para o próximo aqui. Gente, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês quiserem acrescentar, quiserem falar, levanta a mão aí, enfim, a gente vai interagindo. E às vezes querem também contar algum testemunho, algo que tem a ver com o que a gente está falando, também eu quero deixar com liberdade, viu? Calma aí, quem levantou a mão? Deixa eu ver. Ah, tá, foi a Rose, né? Colocou o pastor Claudemir. Amém. Vamos para o próximo, então? Princípio 2, que é o estabelecimento de metas.
Esse daqui é muito importante, gente, para quando nós estamos liderando. E muitas vezes ele é negligenciado, enfim. E é difícil, né, de caminhar, de ver as coisas rompendo se nós não temos metas. Então, a visão e a missão não podem ficar apenas nas ideias, né? Elas precisam ser transformadas em passos práticos. Então, se a gente tem uma visão para o futuro, uma visão para os nossos líderes, né, e em que área a gente está trabalhando dentro da igreja, a gente precisa colocar metas, passos, né, pequenos, passos mais largos, aonde eu quero chegar, né, aonde eu quero estar daqui a um ano, né, como que eu quero ver os meus discípulos daqui a um ano, como eu quero ver o ministério daqui a tantos meses. A gente precisa ter isso na nossa mente, mas colocar passos práticos para poder alcançar aos poucos. E isso é muito importante, porque a gente não pode queimar etapas, né? A gente precisa ir aos poucos, vivendo cada fase, cada etapa. Então, o estabelecimento de metas é isso. Elas precisam ser transformadas em passos práticos. E é aqui que entram as metas, né? As metas, elas devem ser revistas regularmente, normalmente todos os meses, e às vezes até menos, né? Então, todo mês você vai rever aquela meta, né? Você vai ver, será que deu certo? Será que está funcionando? Né? Será que essa forma que eu estou organizando está correta? Ou então, tem como melhorar? Será que eu coloco alguém para me ajudar? E tudo mais. Então, assim, a gente vai visualizando isso. Então, quando a gente vai revisar essas metas, né, a gente vai se perguntar quais as metas que a gente conseguiu alcançar, quais não conseguimos concluir, o que precisamos corrigir e quais serão as próximas metas. Então, quando a gente está na liderança, é sempre bom a gente ter isso, né, em mente, né, de como agir, de como dar os próximos passos, né. Vamos dar um exemplo aqui. Eu estou liderando a diaconia. E aí eu preciso ajustar a escala, né, da diaconia do mês de março. Então, primeira coisa que eu preciso fazer, contactar os irmãos, né, colocar às vezes lá no WhatsApp, qual que é o domingo que a pessoa tá disponível. Então, essa é a minha primeira meta da semana. A segunda meta, a gente precisa de um uniforme para a diaconia. Então, eu preciso correr atrás de... Gente, estou botando aqui um exemplo para vocês entenderem, né? Eu preciso marcar uma reunião com a diaconia para falar sobre pontualidade. E aí você vai colocando as metas. Aí, que dia que vai ser a reunião? Marcar a reunião. Então, já marcou? Já fez a reunião? E agora, qual que é o próximo passo depois da reunião? Isso é fazer metas, isso é analisar. Não deu certo. Faltou isso na reunião, não deu tempo de falar isso e tal coisa. E tal. Então, a gente vai percebendo ali as melhores formas, né, de poder organizar, né, tudo que está sob a nossa liderança, né, e a gente vai aprendendo também, porque muitas vezes a gente nunca fez isso, mas entender esses passos e começar a criar esse hábito vai fazer você crescer, vai fazer você procurar mais sobre. Hoje eu posso estar falando sobre metas aqui com você, nem sempre eu vou conseguir entrar em todos os detalhes, mas saindo dessa aula, depois que acabar a aula, finalizar, você pode correr atrás. Às vezes você já está com uma responsabilidade dentro da igreja, às vezes você já tem um cargo, já tem alguma coisa assim que você precisa estabelecer metas, aí você vai correr atrás. Como, né, pesquisar na internet, como estabelecer melhor metas, quais são os primeiros passos, como fazer metas acessíveis também, porque às vezes a gente coloca uma coisa ali gigantesca, que a gente não vai conseguir resolver, e aí o que acontece? A gente se frustra, né, porque não conseguiu resolver. Mas vamos lá, seguindo. Então, o que é bom, benéfico de ter metas, né? Ela facilita nas nossas decisões, ela gera respeito e traz satisfação quando são alcançadas. Então, na hora de tomar algumas decisões, às vezes precisam ser decisões rápidas, né? Com as nossas metas ali bem definidas, a gente já consegue solucionar muitas coisas, né? Fica mais claro para a gente, né? E, enfim, as pessoas olham para nós e vê que a gente é organizado,
ver que a gente está dando o nosso melhor, ver que a gente não está fazendo nada da nossa cabeça tão somente, mas que a gente tem aquilo claro, uma visão clara, né, da onde nós queremos chegar, e muitas vezes está anotado, né? Ou seja, está numa planilha, ou está no caderno, né? Então, você mostra, gera um respeito ali pelaquilo que você está fazendo. E quando a gente alcança uma meta, né? Eu não sei se vocês têm um costume de ter agenda, ou então ter alguma coisa online, assim, na internet, no tablet, no telefone, e aí você coloca lá, tipo, concluído. É uma satisfação muito gostosa, né? Então, realmente a gente recebe um prazer, né, um hormônio ali do prazer gerado em nós, porque a gente conseguiu concluir aquela tarefa. E isso é muito bom. Agora, quando a gente não tem meta nenhuma, a gente não tá sabendo, né, o que está fazendo, e quando viu, concluiu isso, mas não gerou o mesmo impacto quando você está ali, ó, persistente, quando você está ali dia após dia, né, enfim, pensando nisso, correndo atrás dessas questões. Mas isso é essencial, tá? Para o seu crescimento e amadurecimento como líder. E para você concluir, né, e ser assíduo nessas questões, precisa ter disciplina, e que muitas vezes é difícil, né? Quantos de nós procrastinamos, quantos de nós temos preguiças de fazer isso, que é natural, gente, dá trabalho. Colocar essas coisas, né, planilhar, ou então colocar ideias no papel, dá trabalho para caramba, né? Mas a gente precisa fazer isso porque a nossa organização, a nossa excelência, ela glorifica o nome de Deus, né? Então, exige de nós disciplina, exige de nós organização, isso dá muito trabalho. E também coragem para enfrentar o medo de conseguir cumprir, porque muitas vezes a gente não faz essas metas por medo da frustração. Eu vou viver aqui, vamos ver, o que der certo deu, o que não der, tá tudo bem, eu não vou ficar me cobrando muito. E a verdade é que a gente precisa, sim, ter os passos, né? Para a gente poder ter tudo definido. Aqui, né, igual a gente falou, o primeiro princípio é a visão, estabelecer metas para a gente não se perder no meio do caminho. E a gente, aos poucos, vai ali, ó, vivendo cada etapa, concluindo os processos. Então, é necessário, sim, a gente estabelecer essas metas e nos esforçarmos, né, para fazer isso acontecer, porque eu sei que muitas vezes é trabalhoso e a gente quer fugir dessas responsabilidades, né? Mas como líder a gente precisa sim. Deixa eu ver aqui, ó, no chat, quem mais compartilhou. Olha, pastor Claudemir, pela forma como acolhem, ensinam, ajudam e motivam as pessoas, e com as suas vidas mostram mesmo o amor de Deus. Através deles consigo ver na prática como a igreja pode ser mesmo uma família, um só corpo unido em Cristo. Amém, Rose? Obrigada por compartilhar, viu? Depois é importante, né, a gente poder falar com essas pessoas, né, o quanto elas foram e são preciosas para nós. Vamos para o próximo princípio aqui. Esse princípio aqui é um princípio óbvio, mas que é importante ter na liderança, que é o amor. Então, não existe uma verdadeira liderança cristã se não tiver o amor, né? Porque o líder, ele trabalha sempre pensando no bem das pessoas que lidera. E muitas vezes a gente vê aí fora, no ambiente de trabalho, no ambiente secular, as pessoas liderando, mas liderando por dinheiro, liderando pensando no seu próprio benefício. E a liderança cristã, né, uma liderança que vocês estão aprendendo hoje, né, e têm aprendido ao longo da caminhada, ela precisa ter o amor, né? Então, assim, quando o líder, ele imita Cristo, as pessoas naturalmente se aproximam dele, né? Porque se parece com Jesus, as atitudes, né? Seja ali a forma de tratar as pessoas, de acolher, de se colocar no lugar das pessoas, né? E de impulsionar, porque o líder, ele não só aponta, faz isso, faz aquilo, não, 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 não. Ele tem tempo para todas as outras coisas também, né? O líder, ele tem tempo para ouvir ali do seu discípulo, né? Eu estou cansado e tal, eu tô triste, eu estou pensando em desistir. Não, então vem cá, vamos conversar.
eu quero entender o porquê que você está assim, e o líder, ele vai, né, sentindo o ambiente, fazendo a diferença na vida do seu discípulo ali, porque não basta só pensar no seu próprio benefício, no benefício ali do ministério, então do grupo que você está liderando, do GC, enfim, né? A gente precisa pensar que existem pessoas, né? Eu sei que o nosso propósito, né, é alcançar ainda mais pessoas, né, vidas ali, mas precisa muitas vezes focar em alguém, né, dar mais atenção para esse alguém. Então, esse amor que vai fazer você perceber essas questões também, né? Então, a expressão desse amor aparece em Gálatas 5, né, 22 e 23, que é quando a Bíblia fala, né, sobre o fruto do Espírito. Então, é um fruto que nós, como líderes, precisamos ter e exercer. E é um amor que muitas vezes você vai ver pessoas, né, te descartando, te traindo, não sendo submissa à sua liderança, e a gente precisa amar, né, da mesma forma, enfim, né. A gente não pode fazer acepção de pessoas ou se sentir inferior, né, enfim. A gente precisa ter isso em prática sempre. O próximo princípio é o princípio 4. Até aí vocês estão me acompanhando, gente? Tá tudo bem? Entendendo tudo, pastora. Só desliguei aqui a câmera porque estou dando comidinha ao bebê. Amém, fica à vontade. Pastora, eu estava no princípio 2, aí foi para o 4. Eu não vi, desculpa lá. Tá, vou voltar aqui para você. Depois a gente vê, vai ficar gravado, né? Vai. O princípio 1 é visão, o 2, estabelecimento de metas, o 3 é o amor. Ah, tá, é que eu não vi, pronto. Peraí, 2, 3, amor. Isso. E agora o 4. É humildade. Esse princípio aqui Tá bem, obrigada. é um princípio que muitas vezes líderes aí fora não têm, tá? Dentro da nossa igreja, em nome de Jesus, isso não acontece, mas a gente precisa ter humildade, porque a pessoa, quando ela tem humildade, ela está livre de orgulho e arrogância, né? E muitas vezes a gente acha que humildade tem a ver com o que a gente veste, mas pelo contrário, gente, eu já estive presente perto de pessoas riquíssimas, super elegantes, mas numa simplicidade, numa humildade que você fala assim, meu Deus do céu, a pessoa ela consegue assim te cativar de uma forma, né, conversar com você, independente de quem você seja, né? Então a pessoa ali, ela tem humildade ali de muitas vezes sentar e conversar, de dar atenção, focar a sua atenção para aquela pessoa, enfim, eu já tive com pessoas assim, e é muito legal, é impactante, a pessoa realmente atrai a gente em relação a isso, né? Então, ela se coloca numa posição de servir. Quem é humilde serve, né? Ajuda, trata os outros com respeito, né? E quem realmente é humilde não precisa dizer que é humilde, né? As atitudes já comprovam. Se a pessoa vem com um discursinho, não, porque eu sou humilde, porque não sei o quê, gente, pronto, toda a humildade dela vai para o ralo, porque não precisa, a pessoa que é humilde de fato, ela não se justifica. Pelo contrário, as atitudes dela já mostram isso, já demonstram isso. Foi o que eu falei, né? Já lidei com pessoas super elegantes, chiquérrimas, riquíssimas, e que foi super humilde, super simples em tudo, e aquilo dali, pronto, já desarma a gente, que a gente fica super à vontade, se sente ali bem-vindo, amado, enfim. E a nossa liderança, ela precisa ser uma liderança assim, né? A gente precisa atrair as pessoas com amor e com essa humildade. E também ter humildade na hora de pedir perdão, porque a gente erra também. Como líder, muitas vezes a gente erra tentando acertar, né? Pelo menos deveria ser assim. A gente vai, né, na humildade, vai falar, olha, eu vim aqui te pedir perdão se eu te ofendi,
né? Eu quero, né, poder me reconectar com você, me aproximar mais de você. Às vezes aconteceu uma situação, mas me perdoa, estou aqui, né, pedindo, né, essa chance, né? Enfim. Então, o líder, de fato, ele é humilde até para pedir perdão. E às vezes isso acontece no nosso dia a dia, dentro do nosso casamento, e até com os nossos filhos, né? O quanto é difícil pedir perdão, gente. Não é fácil, não estou falando aqui que é fácil. Mas um líder de verdade, né, que tem humildade de verdade, ele vai lutar e vai fazer com que esse perdão, né, esse reconhecimento que errou aconteça. A gente precisa reconhecer. Não é deixar passar. Ah, não, mas a pessoa sabe que eu errei. Não, você vai ter que ir lá e falar, me perdoe, eu errei nisso, nisso, nisso com você. A forma que eu falei não foi correta, né? E às vezes é difícil, mas é preciso. A liderança exige de nós essa humildade, tá? Então é necessário todo líder cristão ter isso, porque muitos líderes no mundo não demonstram isso no caráter, pelo contrário, né? É muito soberbo, prepotente, né? Orgulhoso, e a gente sabe que isso não glorifica a Deus. Vamos lá. Próximo princípio aqui, para a gente desenvolver, que é o princípio do autocontrole. Gente, aí eu quero que vocês interajam comigo aí, se alguém puder falar. Mas é um princípio, assim como a gente falou do fruto do Espírito, né? O amor, o autocontrole, o autodomínio, é algo que todo líder cristão precisa ter, né? Desenvolver. E eu sei, gente, igual eu falei no início da nossa aula, né? Nenhum líder nasce pronto. Às vezes você vai falar assim, pastora, tem um monte de coisa aí que eu não tenho. E agora, o que eu vou fazer? Todo o curso errado? Não, calma, gente, vocês estão aprendendo. Vocês vão passar por situações aí que é Deus provando, Deus testando, Deus colocando você, né, no momento ali que você vai precisar decidir, olha, eu vou me controlar ou eu vou explodir, né? E aí são aprendizados da nossa vida, né, que vai nos levar a um próximo nível. E o autocontrole, né, vem do Espírito Santo, né? Então, o cristão, ele precisa e pode viver uma vida equilibrada através do Espírito Santo, né? Muitas vezes a gente é dominado pelos nossos desejos, pelos nossos impulsos carnais, né? Se no mundo, né, eu era uma pessoa debochada, uma pessoa que apontava e julgava as pessoas, que não tinha papa na língua, falava o que viesse na minha cabeça, né? Enfim, nem pensasse, numa vida cristã é diferente, né? Eu preciso pensar antes de falar, porque pode ferir as pessoas. Eu preciso colocar mais amor nas minhas palavras. Eu preciso ser mais menos intensa e mais ali, né? Como é que fala? Dócil nas minhas palavras, né? Ah, não é porque no mundo eu fui assim e agora é difícil de mudar. Não, a gente precisa ser moldado pelo Espírito Santo, deixar ele moldar também, porque muitas vezes a gente nem deixa. Ah, eu sou assim, né? Foi sempre assim, eu acho que não tem como mudar. Então, você está limitando o poder do Espírito Santo para agir na sua vida, né? Porque muitas vezes a gente é dominado pela nossa carne. E um líder, de fato, ele precisa pensar, quem que vai me dominar? É o Espírito Santo ou é a minha carne, né? Então, que a gente possa ser dominado pelo Espírito Santo, né? Porque às vezes vão vir situações, vão vir coisas que você, né, vai ficar naquela situação, né? Muitas vezes, como líder, a gente ouve relatos, e isso, como pastor, eu posso até compartilhar com vocês, né? Que muitas vezes você nunca ouviu em um lado nenhum, aí do nada tem uma pessoa na sua frente falando algo assim da vida dela, algo que aconteceu muito profundo, e você fala assim, meu Deus do céu, muitas vezes a gente precisa fazer uma cara de paisagem ali, né, ter esse autocontrole nas expressões. Gente, eu já ouvi cada coisa que eu fiquei assim, né, com a minha expressão assim, plena, porque assim,
eu não posso chocar também, escandalizar, né? Tipo, nossa, sério, você fez isso? Né? Até na forma de falar, a gente fica quieto, ouve a pessoa falar e depois a gente vai e aconselha. Então, é autodomínio em tudo também, né? Até na hora de aconselhar. A Karina colocou assim, antes de falar, pensar se o que vai ser falado vai edificar, muitas vezes é melhor nem falar. Isso é verdade, né? Então, o autocontrole faz com que as pessoas confiem no seu líder. Muitas vezes o autocontrole também de ficar quieto, né? Aquele líder, muitas vezes, que fica falando da vida do outro. Gente, não dá, né? Quem que vai confiar num líder que fica contando? Aí a pessoa abre o coração para você, aí você fica ouvindo aquilo, aconselha, aí depois sai daquele aconselhamento e conta para outra pessoa. E conta para outra pessoa. Aí vai virando uma fofoca ali. Enfim, ninguém vai confiar mais em você. Então, você tem que ter o autocontrole da sua boca também, né? Para que as coisas não se espalhem, não virem, né, algo que não era para virar, né? Então, a gente precisa ter isso também. Ter essa noção de que a gente, muitas vezes, o que a gente está falando pode gerar um impacto negativo na vida da pessoa, a maneira que a gente se expressa, a maneira com que a gente, enfim, age, né? Enfim, aí aqui fala assim, ó, o autocontrole produz liberdade, confiança, alegria e estabilidade. Então, eu penso que quando o Espírito Santo, ele controla, né, e ele toma mesmo direção dessas áreas da nossa vida, né, as coisas fluem melhor, né? A gente atrai mais pessoas para perto da gente. Então, é preciso a gente analisar ponto por ponto, princípio por princípio, ver aonde que a gente precisa melhorar. Ó, vai prestando atenção aí ao decorrer da aula, em quais pontos que vocês acham que precisa melhorar, sim. E depois eu vou querer saber de vocês, para a gente poder partilhar aqui também, viu? Vamos para o próximo? Alguém tem alguma dúvida? Se quiserem, pode participar, viu? O próximo aqui é o princípio 6. Princípio da comunicação. Gente, esse daqui é bem forte, porque a gente precisa saber se comunicar. Fazer a comunicação nada mais é do que a gente passar uma mensagem para as pessoas entenderem essa mensagem que eu estou passando. Né, poderem compreender o que está sendo dito ali, né? E todo líder ele precisa ser um bom comunicador. E aí tem várias coisas que a gente pode abranger na comunicação, né? Mas aqui a gente vai falar sobre essa questão de, muitas vezes, na pregação, em falar em público, né? Eu penso que nas escolas, né? Não sei como é que foi aí na sua educação, né? A gente é incentivado sempre a falar em público, né? Seja para a turma apresentar um projeto, um trabalho na frente de toda a turma, e aí a gente tem muitas vezes a oportunidade de apresentar um teatro na frente de toda a escola. Enfim, aí cada vez a gente vai incentivando, que é natural, a gente precisa muitas vezes estar em desafios como esse para perder a vergonha, perder a timidez e ver, né, o nosso potencial, porque por mais que a gente seja tímido, a gente precisa vencer isso e melhorar, né? Igual eu falei, poxa, às vezes a gente vê um pregador, um pastor que a gente admira tanto na internet falando super natural, mas o início dele, quando ele começou, nem sempre foi assim, né? A gente acha que é fácil para eles, mas é porque eles já caminharam até ali. Agora a gente precisa dar o nosso pontapé inicial. Tem alguém aqui que tem essa dificuldade na comunicação? Trava, muitas vezes tem esse friozinho na barriga, né? Enfim, tem alguém aqui que quer compartilhar? Eu sou super vergonhosa. Muita vergonha. Às vezes até com as pessoas que eu conheço mesmo, às vezes eu travo. Simplesmente eu tenho o que falar, mas eu travo. A vergonha mesmo, entendeu? Vergonha me trava. É porque às vezes a gente tem a oportunidade, igual a Natália está falando aqui, eu lembrei do grupo de crescimento, né?
de dar uma lição, né? Vamos supor, né? Eu vou dar um exemplo aqui de dar lição no grupo de crescimento, a gente recebe aquela lição ali, a gente consegue entender, mas na hora de passar aquela informação, a gente tem essa dificuldade. Né? Isso mesmo, a senhora lembra no dia que a senhora me pediu ajuda? Eu, ai meu Deus! Eu fiquei maluquinha, mesmo eu entendi, a senhora me explicou, me ensinou tudo direitinho, mas na hora, meu Deus! Mas tem que começar, Natália, igual você fez, foi a primeira vez ali, deu super certo, né? E aí precisa ter uma outra oportunidade para melhorando aquilo que você, né, às vezes não conseguiu fazer na primeira, aí vai na segunda. A primeira vez que eu preguei, gente, foi a coisa assim mais horrível do mundo, na minha opinião, né? Porque, nossa Deus, eu não sabia nem onde enfiar minha cara, assim, nossa, eu me senti totalmente despreparada. Aí é um sentimento, assim, de que eu falei tudo embolado, tudo que eu tinha planejado saiu tudo embolado. E assim, gente, é o Espírito Santo que faz, né? Mas a gente precisa estar lá para poder, né, entender, e muitas vezes são coisas que são gravadas, né? Assim, até hoje eu sinto muitas vezes vergonha de ver uma pregação minha. Mas é importante até a gente perder essa vergonha para ver aonde que eu estou errando. O que eu estou falando errado? Às vezes um português errado, às vezes eu estou repetindo muitas coisas que traz uma canseira naqueles que estão ouvindo, né? Então precisa, né, ter essa vergonha para poder ir melhorando e estudar mais sobre comunicação, né? Como me comunicar melhor. Aí aqui fala assim, ó, a gente precisa se expressar bem, tanto falando quanto escrevendo, né? A responsabilidade do líder é fazer com que as pessoas compreendam a mensagem. E também precisamos observar a atitude das pessoas que estão ouvindo, né? Igual aqui, eu não consigo ver vocês, porque muitos estão com a câmera fechada, então nem sempre eu sei se vocês estão interessados na aula, não, por isso que eu pergunto, tá todo mundo bem aí? Pastora, Oi. assim, sobre a comunicação. Eu estou com o meu telemóvel, o Luiz está com o dele, bem aqui, nós estamos na mesma sala, no mesmo ambiente. Mas ele, tipo assim, ele tem muita dificuldade de comunicação, mas nesse momento ele está tendo dificuldade de comunicar, que ele tem dificuldade de comunicação. Meu Deus. Olha lá. Fala, amor. E assim, pastora, ele tem muita vontade. Mas aí, fala, amor. Não, tem. Ele tem muita vontade, mas o que é que a gente faz para destravar ele? Precisa ter uma primeira oportunidade. Né? Tem gente que fala assim, eu queria muito pregar, que aí é a visão, né? Onde eu quero estar? Pregando um dia no altar. Mas a primeira coisa que eu tenho que fazer, mas não consigo falar em nada. Vai orar no GC, vamos orar, dá as mãos aí, então, a oportunidade aí. Eu penso assim, estou dando exemplos, né? Então, vamos orar aqui. Aí a pessoa primeiro ora, assim, num grupo pequeno, né? Que às vezes até vergonha de orar na frente das pessoas tem. Aí vai desenvolvendo ali na oração. E eu penso que o grupo de crescimento é o melhor estágio para a gente perder a vergonha. E depois a Josiane, se ela quiser falar também, ela pode até falar em relação a isso, né? Porque ali a gente vai treinando as pessoas, o grupo de crescimento tem esse nome por conta disso também. Tem o momento da oração, o momento da dinâmica, então aí a pessoa vai falar para um grupo pequeno, vai falar a dinâmica ali, e tem o momento da palavra. E muitas vezes aqui no Porto, a gente dá a oportunidade de várias pessoas estarem nesse momento da palavra. Como assim? A gente divide, vamos supor, em tópicos a lição. Então, a Josiane, ela vai dar a introdução da lição, a Natália vai dar ali o meiozinho da lição, e eu, como pastora, vou finalizar. Então, a lição, ela não fica completamente só com uma pessoa. Como eu estou treinando ali, vendo quem que é mais, né, precisa de melhorar e tal, aí é a melhor coisa que tem, que às vezes a gente coloca a lição inteira na mão da pessoa, a pessoa não sabe nem o que fazer, né? Mas que não tem problema também, às vezes a pessoa quer, ela quer ali, ela aceitou o desafio. Mas vai aos poucos, né? E aí, enfim, no grupo de crescimento, poxa, já deu a lição ali, olha que legal.
E aí vai dando uma vez, outra vez, e vai indo, quando você vai ver, vai desenvolvendo essas questões, né? Aí o pastor vai te dar uma oportunidade, às vezes, para você dar um testemunho lá na frente, ou então para, palavras de dízimo e oferta. E aí, aos poucos, né, você vai estudando melhor, se aprofundando mais a Bíblia, até ter a oportunidade de um dia chegar no altar, né, compartilhar algo. Então, é muito especial ter essa visão de onde você quer chegar e aos poucos, né, a gente está falando de metas, né, a gente está falando desses princípios, para você ver que uma coisa vai puxando a outra. E aqui, olha, precisamos, aqui fala... Ah, tá. Quando eu falei, né, muitas vezes a gente, quando está pregando, até num grupo de crescimento, aí eu vou dar esse inicial, né, esse start inicial com vocês. A gente observa, as pessoas, elas estão como? Muitas vezes, quando a pessoa está meio que dormindo, assim, pescando, a gente melhora a voz, ajusta a voz, né, tonifica mais a voz, porque às vezes você está falando muito calminho, muito paradinho, a pessoa está lá, assim, quase dormindo. Então, isso tudo a gente precisa observar, né? Eu não estou gesticulando, ou então eu estou gesticulando demais. A gente precisa estar atento à maneira com que a gente comunica. E como líder também, além dessa questão da pregação, vocês vão ter essa lição, né? Sobre homilética, como preparar uma pregação, a maneira de falar também. Essa questão de comunicar sendo líder, eu vou até para um outro âmbito, né? Que é o âmbito do WhatsApp. Eu acho que não está nem aqui dentro disso daqui, mas eu acho que é importante a gente falar, né? Muitas vezes a gente usa o WhatsApp para comunicar coisas muito, muito sérias e que, na verdade, são coisas que precisavam ser ditas por telefone ou pessoalmente. E muitas vezes a gente usa de maneira indevida o WhatsApp. É muito bom a gente parar para pensar nisso. E a gente mostra muitas vezes imaturidade dessa maneira. Então, sejam mais maduros ao usar essa ferramenta. O WhatsApp é uma ferramenta para coisas práticas, para coisas sérias. A gente não lida com mensagens, a gente liga para a pessoa ou a gente marca pessoalmente com a pessoa, tá bom? Porque a gente vê muito disso acontecendo, às vezes no WhatsApp da igreja. Aí a pessoa tá chateada, pá, vou sair do grupo. Aí fica todo mundo assim, ai meu Deus, ou então manda uma mensagem, aí todo mundo fica sabendo, pessoas que muitas vezes nem precisavam saber do contexto, tá lá vendo aquela situação, né, triste, chata, e aí a gente, como líder maduro, a gente vai responder a pessoa ali? Não, a gente vai ligar para a pessoa, né, tratar no off, né, muitas vezes pensar nessa questão também de não expor a pessoa, porque a pessoa expôs ali, aí você vai falar, não, vamos tratar no off aqui, né, para a gente não dar procedimento, né, a mais coisas, vamos deixar no off? Porque realmente, assim, tem muitas pessoas que são imaturas ainda, e a gente, como líder, a gente precisa ter essa inteligência, essa estratégia para não prejudicar o nosso grupo ali. E o WhatsApp, gente, é uma benção, mas às vezes também é complicado. Então, vamos ser muito prudentes ao usar, né, essa ferramenta. E aí, com essa questão da comunicação, o WhatsApp é mensagem, a pessoa não está vendo a sua expressão, a pessoa não está ouvindo o tom da sua voz. Às vezes a gente escreve tudo errado, sem ponto, sem vírgula, aí você está falando uma coisa, a pessoa entendeu outra. Então, mais uma vez, se for algo sério, complicado, liga ou marque pessoalmente. Não manda mensagem, se você acha que vai dar ruim, melhor ligar, tá bom? Aí é um alerta para vocês aí. E aí fala, muitas vezes precisamos romper a barreira da timidez ou da introversão, né? Um líder precisa conquistar a atenção das pessoas e ganhar o direito de ser ouvido também. Então, a comunicação é algo que precisa ser desenvolvido durante toda a vida. Exatamente, igual eu falei com vocês. Eu tenho facilidade para falar hoje, mas eu tenho muitos erros, muitas coisas que eu preciso melhorar. Então, ao longo dos anos, a gente vai melhorando isso, vai estudando para isso. Tem leituras, também tem livros, tem muitas coisas que vocês podem, vídeos no YouTube, enfim, melhorar mesmo, que às vezes não são propriamente cristãos, né? Que vai te ensinar a ser, né, um bom orador aí, né, na questão de falar, de expor uma ideia.
Isso é bom a gente estar sempre se atualizando. Vamos lá para o princípio 7. Investimento. Vamos lá, gente. Vamos falar sobre essa questão do investir. Né? Aquilo que investimos na vida das pessoas volta para nós multiplicado. Antes de eu entrar mais a fundo aí, eu estou acompanhando a apostila, tá? Porém, eu fiz em slides de maneira mais resumida, né? Porque a apostila tem muita coisa, muita informação. E aí depois vocês leem em casa, se aprofundem mais. Mas eu fiz esse slide aqui, depois eu posso mandar para o grupo também dos alunos, se vocês quiserem. Porque eu dei uma resumida aqui para a gente poder entender melhor o que, né? E não ficar tanto tempo nesses tópicos. Mas a Bíblia nos ensina sobre semear na vida das pessoas, né? E fala que é melhor dar do que receber, né? Nos ensina isso. Né? Então, independente, né, do que você faça hoje, o tempo que você investe nas pessoas é algo muito precioso. Vale a pena, gente, vale a pena. Muitas vezes você está ali investindo tempo. Eu não gosto de usar perdendo tempo com a pessoa, porque você não está perdendo, você está investindo na vida de alguém, investindo naquela família, investindo no ministério, no chamado de uma pessoa. E isso é a coisa mais linda, porque você muitas vezes está deixando de ter um tempo para você, às vezes está deixando de dormir, e você está lá no telefone com a pessoa, você está lá falando com a pessoa e tal. E assim, gente, eu não estou falando para você negligenciar a sua vida, negligenciar o seu autocuidado, não estou falando isso para você negligenciar o seu casamento, cuidar dos seus filhos, os seus afazeres, o seu trabalho, não estou falando isso. Você tem tempo para todas essas coisas, e às vezes um tempo que você tem de lazer, você está ali, olha, hoje tirando para poder aconselhar, para poder visitar aquela pessoa. Isso é bíblico, né? A palavra fala que quem semeia pouco, pouco também colherá. Então, a gente precisa investir, semear na vida das pessoas, né? Semear, né, a alegria, semear palavras de Deus. A gente precisa ter muitos amigos. Jesus, ele estava ali com os discípulos, mas ele também tinha amigos ali, né? Estava ensinando sobre, né, ter tempo de qualidade, enfim, né? Gastar tempo ali com seus amigos, em todos os âmbitos, né? Então, o líder ele deve ensinar seus liderados a desenvolver o hábito de dar, né? É muito precioso isso. E às vezes a gente, gente, a Bíblia é assim mesmo, né? Como que na nossa cabeça a gente entende e acha que é melhor dar? Uma vez eu vi uma pessoa falando, gente, é 1000 vezes melhor você receber algo do que você dar algo. Não é muito legal você ganhar um presente? Não é muito legal você ganhar um sorteio, você ganhar, né, algo que você desejava muito. Agora, como que na nossa cabeça vai entrar essa questão de melhor dar para a pessoa, né? Dar algo para alguém. Eu sei que a gente tem satisfação nisso também. Poxa, eu fui lá, eu batalhei, eu consegui dar um apartamento para minha mãe, ela merecia tanto. É gostoso, gente, a gente fazer uns negócios desses, né? Às vezes você luta a vida toda e tal. É legal. Mas é muito bom também receber, né? Mas a Bíblia nos ensina que é melhor dar. E a gente precisa exercer isso. É melhor dar, né? Quem que levantou a mão aqui? Eu, pastora. Fala, Natália, se você quiser falar, pode falar. A senhora falou de ganhar, naquele dia mesmo do negócio dos casais, o encontro de casais lá, não foi? Do jantar. Eu ganhei aquela trufa, eu vim toda feliz para casa. Uma alegria só. Receber é muito bom. É um pouco difícil dar, mas receber é bom. É verdade. Fala, Kézia. Pastor, eu penso que essa questão que é melhor dar do que receber, é muito bom a gente receber, mas quando a gente está na posição de poder, tipo, eu estava trabalhando em um lugar que eu estava fazendo poucas horas, e aí quando eu ia tirar meu dízimo, que era pouquinho, eu falava, ai Deus,
eu, é tão, eu não quero dar só isso. Então, é a posição. Eu estava passando na rua um dia desse e tinha uma senhora pedindo. Aqui mesmo no Porto, a gente acha que na Europa as pessoas, né? E aí eu me lembrei que ela estava lá no frio, pedindo uma moeda, e ninguém quer estar nessa posição de estar sempre. Uhum. É melhor a gente poder dar uma cabaz para alguém do que a gente estar no lugar dela sem ter nada dentro de casa. Eu penso assim, que quando Deus diz que é melhor dar do que receber, porque é melhor você estar na posição, Deus te colocar em uma posição para você poder abençoar, do que você ainda estar orando para dizer, meu Deus, eu estou com fome, estou sem casa, estou sem teto. É melhor oração de agradecimento do que a oração de pedir. É melhor uma oração de dizer, uma oração. Qual é a melhor oração? De pedir que cure essa doença, ou a oração de dizer, Senhor, obrigado, porque essa doença já está sanada. Então, é o que eu penso, que é melhor sempre dar, estar na posição de poder dar, do que estar na posição de estar precisando. Não sei se é isso. Mas eu acho que isso revela também a nossa maturidade, o nosso crescimento espiritual, né? Porque quando a gente quer, a criança que quer o tempo todo, gente. Meu filho é um pedinte que só. Ô, mãe, me dá isso, mãe, me dá aquilo. É natural. Isso aí, Que dia que vai começar a trazer retorno? A gente que na maternidade, a gente fala, né? A maternidade dando retorno e tal, mas porque a gente também está pedindo, mas é interessante, né? A gente parar para pensar assim. Né? Então, ó, existem princípios importantes aqui, que a gente precisa se atentar com essa questão do investimento também, que é reconhecer que Deus, ele é o nosso provedor, ele que provê todas as coisas. Então, a gente tem essa questão de dar, eu estou dando o meu tempo ali, eu estou dando atenção, mas a gente tem que entender que quem provê todas essas coisas, não é mérito meu, é mérito de Deus, né? Investir naquilo que queremos colher, né? Então, eu penso que a gente precisa agir dessa forma. Se eu quero receber honra, eu preciso honrar as pessoas. Né? Não quer dizer que eu estou fazendo isso com segundas intenções, né? Mas o reino de Deus é assim, ó. Quem semeia pouco, colherá pouco, mas quem semeia muito, né, também vai colher muito. Então, se eu quero ser uma boa discipuladora, eu preciso ser uma boa discípula também. Enfim, né? A gente precisa colher, a gente precisa plantar primeiro para colher, né? Então, a gente tem que fazer, enfim, né? Acontecer as coisas. A gente precisa ser paciente, que fala, não desanimar com falhas, né? Porque vão haver falhas, né, das pessoas, alegrar-se no processo, a gente precisa ter isso também definido e dar sempre glória a Deus, né? Porque o processo, gente, ele não é fácil. A própria palavra fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Então, bom ânimo está falando aqui, se alegra, vamos bola para cima, né? E vamos continuar, né? A gente precisa pensar que se Deus quer de nós investir nas pessoas, né? Porque as pessoas elas vão falhar com a gente, elas vão nos frustrar, mas isso não vai parar, não vai me parar, isso não vai parar o chamado que Deus tem para minha vida. Todos nós temos isso em comum. A gente precisa falar de Deus para as pessoas, investir nas pessoas, amar as pessoas. A partir do momento que a gente não quer mais nada disso, a gente está matando o nosso chamado, a gente não está vivendo de fato a missão que o Senhor tem para nós. Vamos lá, princípio 8, que é a oportunidade. A Josiane falou que prefere dar do que receber. Glória a Deus, Josi. Isso aí. Eu também. Também prefiro dar do que receber. Vamos lá. Precisamos aprender a lidar corretamente com os erros, né?
Então, a gente vai ter oportunidades no nosso processo de liderança, né, ali, muitas vezes, de aprender com os nossos erros, tá? Porque a gente vai errar, gente. Não tem como. Seja um líder novo, seja um líder mais maduro, mais velho, assim, de caminhada, em algum momento a gente vai errar. Eu falo com as minhas ovelhas, olha, a gente ama vocês, né? Mas em algum momento eu vou errar com vocês, porque eu sou humana, eu sou falha, né? Então a gente precisa aprender aí, né, com os nossos erros, e existem oportunidades aí que acontecem, né? E existem passos importantes para isso. A primeira coisa é admitir o erro, admitir que errou, no que errou, né? E falar, né, também, né? Olha, eu errei nisso, né? Então eu preciso admitir, melhorar. Fala, Luan, você quer falar? Não, quero não. Tá bom. A gente precisa assumir essa responsabilidade como líder também do nosso erro, avaliar os nossos prejuízos, o que aconteceu, né? Porque muitas vezes a gente falhou com alguém e aí a gente perdeu aquela pessoa, a confiança daquela pessoa, né? Estudar as causas do nosso erro, corrigir esse problema e depois recuperar o que for possível, né? A gente precisa ter isso em mente também, ajustar a nossa forma de trabalhar. Então, se a gente tem errado em algumas situações, a gente precisa pontuar tudo isso para não errar novamente, para melhorar, né? E aqui fala que um bom líder transforma obstáculos em oportunidades. Então, você, que porventura já errou em alguma situação, segue esses passinhos aqui, que eu tenho certeza que você vai crescer nisso, que você vai elevar, né, esses momentos, assim, que muitas vezes a gente fica, né, deprimido, nossa, errei agora, né, tudo se perde, calma, nem tudo está perdido, a gente precisa ver com os olhos de oportunidade essa questão para a gente melhorar. Vamos lá. E não repetir, né? Energia, que é o princípio 9. Um líder que demonstra entusiasmo e energia transmite confiança às pessoas. Gente, um líder, ele precisa ser aquele que, nosso Deus, ele tem que ser o mais empolgado de todos ali, né? Ele precisa ser o mais motivado de todos. E muitas vezes a gente não vê líderes assim, né? A gente vê líderes se arrastando, né? Líderes ali frustrados, líderes cansados. Não, o líder ele precisa ser aquele que dá o gás no pessoal. Às vezes pode acontecer um dia ou outro ali, mas a maior parte do tempo ele precisa ter entusiasmo, energia, ser dedicado à missão, ser aquele que muitas vezes compra brigas, ideias, compra brigas no sentido assim, né? Tipo, as pessoas querem, estão dando ideias, opiniões, nossa, gostei, olha, vou anotar, olha, eu acho que dá para a gente pensar melhor nisso e tal, porque muitas vezes existem aqueles líderes que a gente dá opiniões e tal, a pessoa não fala nada, não desenvolve nada, e parece que a gente só falou ali, não passa daquilo, sabe? Mas um líder que ele é entusiasmado e, enfim, motivado, por mais que ele não vai cumprir com aquilo, né, a sua ideia não seja tão boa assim, ele vai, poxa, vai agradecer, ele vai falar, nossa, que legal, acho que ninguém nunca teve essa ideia, mas eu vou analisar, né? Pode ser que em algum momento a gente possa usar isso, mas obrigado e tudo mais. Então, assim, o líder ele precisa ter essa comunicação também, esse entusiasmo, essa motivação à missão, tá bom? E na perseverança, muitas vezes, diante das dificuldades, né, no esforço para alcançar as metas, mesmo enfrentando adversidades. Né? A gente várias vezes dá exemplos, né? Vamos supor, você está numa igreja, aí eu vou dar um exemplo pastoral, né? A gente está num culto e aí, de repente, tem 3 pessoinhas lá que apareceram no culto. A gente está achando que vai vir muita gente, mas, na verdade, veio 3 pessoas. Aí, um líder ruim, o que ele fala?
Poxa, gente, nossa, não veio quase ninguém, né? Mas vamos adorar o Senhor aqui, fecha os seus olhos, né, e tal. Gente, um líder que ele tem energia, que ele, mesmo enfrentando essas dificuldades todas, esse perrengue todo, vai chegar assim, glória a Deus, quem está feliz, levanta a mão, vamos cultuar o nosso Deus. Ele não fica focado nas dificuldades, vai ter as dificuldades ali, ele está vendo, ele não é cego, mas ele não vai focar naquilo, porque ele vê além dessas dificuldades, ele vê muitas pessoas, ele vê, né, enfim, né, dependendo da situação ali, um culto cheio, né, e às vezes tem pessoas que vão chegar mais depois e tal, a gente não fica assim, ai, coitado, sofrendo, né, a gente não dá ênfase às coisas ruins, a gente, pelo contrário, a gente vai o tempo todo confiando em Deus, né? A gente está debaixo de uma palavra de Deus. Então, por que eu vou ficar o tempo todo me arrastando? A gente precisa impactar, chegar com tudo e ser ainda mais motivado em tudo que a gente fizer, tá? Dedicado, empenhado, né? E ver mesmo resultado nas questões, né? A gente é um líder que só vê problema, a gente é um líder que, ai, as pessoas trazem um monte de ideia, a gente, tipo, já fiz, não deu certo, tudo pessimista, né? Gente, cuidado, a gente precisa reorganizar aí essas questões e fazer diferente, porque senão não vai romper. Amém? Vamos lá, a gente está caminhando para o final aqui. O princípio 10, a persistência. O líder, ele precisa permanecer firme sempre, tá? E muitas vezes, aqui fala que Deus permite desafios para fortalecer a nossa perseverança. Então, todo líder, eu tenho certeza, se eu conversar com cada um de vocês já tiveram vontade de desistir. Já teve momentos que vocês falaram assim, ai meu Deus, não vai dar certo não, então é melhor desistir. Né? Eu também já tive vontade de desistir, muitas vezes acontece, né? Mas um verdadeiro líder, ele persiste, ele persevera, né? E quando vem a vontade de desistir, o que o líder pode fazer? Ele lembra da visão, né? Ele lembra daquilo que o Senhor entregou na vida dele, nas mãos dele. Ele foca nas metas que ele já estabeleceu ali. E imagina os resultados alcançados. Gente, isso motiva qualquer pessoa. Não, olha, não vou desistir não, porque eu tenho certeza de que daqui a pouquinho, daqui a uns meses, daqui a uns anos, vai ser assim, assim, assado. A gente precisa perseverar. Né, muitas vezes, se a gente desistir, Deus vai levantar outro, né? Ele não vai desamparar a obra dele, né? Mas que Deus não precise levantar outro, que ele possa contar com você, que ele venha contar com a sua perseverança, né? Enfim, descansar quando necessário, gente, isso é muito importante. A gente muitas vezes vê líderes aí o tempo todo trabalhando, o tempo todo fazendo, o tempo todo acontecendo, e acha que é só isso, e muitas vezes se esquece do tempo dele com Deus, do tempo dele em família, do tempo de lazer. É necessário parar de vez em quando, né? Ter tempo de descanso. O Senhor estabeleceu isso, né, para o povo, para a nação de Israel. E quando eles não fizeram isso, o que aconteceu? Veio o exílio. E aí o tempo do exílio era o tempo certinho que a terra precisava descansar, porque em nenhum momento eles obedeceram, pelo contrário, eles trabalhavam. Chegou um momento que nem a terra descansava direito, né? E aí o que o Senhor fez? Né? Enfim, o povo foi para o cativeiro, né? Então a gente precisa ter esse tempo, precisa estabelecer limites quando necessário, né? E aqui fala ler histórias inspiradoras. Muitas vezes a gente vê pessoas aí que já venceram coisas que a gente precisa vencer. E isso é bom, os testemunhos nos motivam, né? Os testemunhos nos impulsionam. A gente precisa andar com pessoas que já venceram isso, ler histórias, ouvir pregações, ler livros de questões que estão relacionadas ao que a gente está vivendo, né? Para nos inspirarmos, andar com pessoas para nos inspirarmos também,
né? Isso acontece muito, assim, aí eu vou dar o exemplo meu, né? Eu e o pastor Luffy, a gente faz muitas amizades nesse âmbito pastoral, com pastores também de outras denominações, que muitas vezes estão na mesma cidade, estão passando pelo mesmo processo que nós, ou então que já alcançaram, que estão com mais tempo de igreja, que a igreja está maior, e a gente fica ali olhando, se inspirando. Senta, tem um tempo de mesa com essas pessoas, conversa, olha, o que você fez quando aconteceu isso? Quando você estava nesse tempo, qual que foi as suas atitudes? Você já pensou em desistir? O que você fez? É importante a gente conversar com pessoas assim, né? Para a gente se inspirar. E o último ali é manter a comunhão com Deus. Para a gente persistir, a gente precisa ter comunhão com Deus, porque não adianta, né? A gente achar que sozinho a gente vai conseguir alguma coisa, mas a gente não vai. Vamos lá para os 2 últimos aqui, e não menos importante. Autoridade. Todo líder ele precisa ter autoridade, tá? E existe uma diferença, a lição fala sobre uma diferença de autoridade exterior e autoridade interior, né? Autoridade exterior, o que é? Vem do cargo, né? Muitas vezes aquilo que está nomeando você ali, né? E a autoridade interior vem do caráter da pessoa. E aí, um líder cristão, ele precisa investir na autoridade interior, né? Porque isso passa para ele, para as pessoas, segurança, equilíbrio e uma autoestima saudável, né? Porque assim, gente, a gente precisa entender que para a gente poder exercer a nossa autoridade como líder, a gente precisa também se submeter a autoridades. Porque muitas vezes a gente está num cargo, numa função, mas a gente não coopera, muitas vezes a gente não ouve o nosso pastor, né? Às vezes a gente quer que os nossos liderados nos ouçam, mas a gente mesmo não ouve o pastor, então que tipo de autoridade é essa que a gente quer exercer, né? A gente precisa moldar o nosso caráter primeiro para poder exercer uma autoridade eficaz, né? Uma autoridade genuína, né? Porque a gente colhe aquilo que a gente planta. A Bíblia fala sobre isso. Então, se eu estou colhendo humildade, se eu estou colhendo amor, se eu estou colhendo mesmo respeito com as pessoas, se eu estou colhendo mesmo, se eu estou plantando, né? Falei errado. Se eu estou plantando honra para o meu líder, estou honrando o meu líder, estou honrando o meu pastor, eu estou ali, ó, né, me disponibilizando, eu vou colher isso também, né, com os meus discípulos, liderados, enfim, né? Então, assim, se eu ajo com rebeldia com o meu pastor, aí como que você acha que os seus discípulos vão agir com você, né? Então, assim, é muito importante de refletir isso. Então, antes de ter autoridade, você precisa estar debaixo de uma autoridade, ser humilde, reconhecer todos esses princípios e caminhar de fato, em verdade, caminhar de fato em amor, que aí eu tenho certeza que aí Deus vai moldando o nosso caráter, né? Deus vai mudando o nosso interior. Amém? Vamos para o último aqui, que aí eu vou deixar vocês falarem um pouquinho. E tem uma pergunta final que eu queria fazer para vocês também. E o último é princípio da conscientização. O líder, ele precisa, antes de tudo, estar consciente do seu papel, né? De liderança, de influência, de autoridade. E ele deve entender que exerce essa influência, né? A gente acha, eu sou líder aqui, mas não olha para mim não, tá? Pode olhar para todo mundo, menos para mim. Não tem como. Você está num papel ali, onde todos os olhares estão para você, né? Às vezes a gente acha, é porque quem está no foco da igreja, só quem está no louvor, só o pastor, quem está no altar. Você está enganado. Muitas vezes você está lá na porta ali, abraçando e tal, tá todo mundo olhando você. E eu não estou falando todo mundo da igreja tão somente, mas a sua família, né, o seu vizinho que tanto te persegue lá, às vezes, né? Tipo, é o crente, ó, o santo lá passando.
está todo mundo olhando você. Então, você tem um papel de influência muito forte. Se conscientize disso e não deixe de, muitas vezes, o diabo enganar você, né? Porque qualquer coisa que você faça, né, vai, de alguma forma, te associar à igreja, te associar à imagem de Cristo, te associar, né, à sua liderança. Também precisa lembrar que todos os seus recursos vêm de Deus, né? Não é mérito seu, né? Então, se você tem dons, facilidades, eu canto, eu danço, eu costuro, eu pinto, eu construo, eu faço tanta coisa, mas tudo isso vem de Deus. Tudo isso são recursos que o Senhor colocou na sua mão. Não tem nada seu, não tem mérito nenhum seu. Então, precisa estar consciente disso. É porque eu dizia meu oferto na igreja e tal, não sei o que, ninguém me reconhece e tal. Vamos lá, né? Vamos recapitular isso daí. Tem alguma coisa errada, que é isso? Tá enchendo o peito para falar que você que deu o dinheiro, que você que fez, que você que, né? Então, assim, a gente precisa trabalhar isso dentro da gente. Não foi a gente, é o Senhor que nos capacitou, é o Senhor que nos deixou, é o Senhor que nos escolheu, nos deu esse privilégio de estar aqui, porque senão, né? Fala, Josi, você levantou a mão. É a mesma coisa que carro também, né, pastora? Muitos irmãos da igreja têm carro, mas não têm coragem de dar uma boleia para alguém. E eu aprendi esse ano, eu sou muito. Levo todo mundo no meu carro, né? Mas aprendi esse ano, ouvi do Vitor e ele falando que, tipo, não é pessoas que procuram boleia, é a gente que oferece a boleia para as pessoas. Ó, que forte, né? Isso é Eu verdade. mesmo, eu mesmo nos cultos já ofereci muitas boleias, já levei a Carla, levei a Cíntia, o marido, a Carla e o marido. Não é por causa de não ter carro que a gente deixa de oferecer boleia. É verdade, gente. Isso aí. Vamos nos conscientizar dessa forma. E muitas vezes é isso, igual a Josi falou da boleia, né? Eu acho muito legal, porque quando a gente ganha uma pessoa para Jesus, a gente vai até na casa dela buscar ela. E às vezes ela nem vai reconhecer aquilo, mas você não está nem aí, porque você quer ganhar aquela alma para o Senhor, né? Você quer oferecer esse amor, enfim, né? Essa oportunidade de salvação para a pessoa que não é você que está oferecendo, tá? Você só está sendo um instrumento de Deus. Que às vezes a gente fica pensando nisso também, porque se não fosse por mim, porque se não fosse aquele dia que eu falei, aquele dia que eu fiz, não, mais uma vez, é o Senhor que está te usando, né? Então, o verdadeiro líder, ele reconhece que essa capacidade vem do Senhor. Então, a nossa liderança, ela precisa se basear nesses 12 princípios aí, nesses 12 pontos, e a gente vem refletir isso dia após dia. E aí eu queria, aqui embaixo na conclusão, falar que a liderança cristã, ela não é apenas uma posição, né? É uma influência baseada em caráter. Então, que a gente possa dar uma olhadinha e uma analisada no nosso caráter de fato, na nossa conduta, como tem sido, e começar a mudar alguns pontos, né? E aí eu queria saber de vocês, para a gente finalizar a aula, qual desses princípios mais falou com vocês? Aí eu queria dar a oportunidade de um a um aí. Qual princípio chamou mais a atenção de vocês? Deixa eu parar de compartilhar isso daí. Parar a partilha. Vamos ver quem que eu vou dar a oportunidade. Vamos começar de baixo para cima. Williams, tá me ouvindo aí? Cadê? Não sei se ele está ouvindo. Deixa eu ver, se não puder falar. Paz, pastora. Eu estava tentando pôr o fone. Não tem problema, não. Qual Sim. desses princípios te chamou mais atenção, assim, que a gente estudou hoje? O meu. Pronto, no geral, todos me falaram comigo. Mas eu acho que o que mais me chamou assim é a questão de estabelecer metas.
Você tem dificuldade ou você tem facilidade? Muita dificuldade em estabelecer metas tenho. Mas Assim, por apesar de eu tentar organizar as coisas, né? Eu gosto, né, de ter tudo anotado e tudo, mas muitas das vezes eu não tenho essa constância em voltar a olhar o que eu planejei para ver se aquilo está funcionando, para de fato ir para o caminho certo, pronto, né? Para a direção que eu gostaria de tomar. Sim, entendi. Obrigada por partilhar. E depois, igual eu falei, né, no final da aula, procure saber mais sobre essa questão de metas, como que você pode melhorar, né? Porque a gente precisa ser constantes. E eu sei que muitas vezes, até mesmo na nossa vida pessoal, a gente dá umas escorregadas nisso também, que poderia ser melhor, né? Mas a gente precisa ir melhorando, né, cada dia. E é importante a gente sanar algumas dúvidas, né? Às vezes a gente não sabe como fazer as metas, e tá tudo bem, a gente pode pesquisar, a gente pode se aprofundar nisso, né? Mas às vezes tem essa questão, né, de estar sempre lá, voltando naquilo, estabelecendo novas metas, e é isso, gente. Eu também, se eu for falar algo que eu tenho muita dificuldade, é em colocar as coisas no papel também, essa questão de organização. Eu tenho muitas ideias, eu sou ótima para ter ideia, mas na hora de colocar isso direitinho, assim, é algo que me desafia também, é algo que eu também tenho algumas dificuldades aí, não são... Muita dificuldade. Porque, assim, como a pastora falou, a gente tem um monte de ideias, tanto na área espiritual, quanto no particular, quanto, enfim, casamento, em tudo. Só que se você não escreve, se você não mentaliza e olha, não, eu tenho que ir por esse caminho, por tanto tempo para chegar no objetivo, não chega lá. E é o que eu tenho muita dificuldade. Estabelecer metas, tipo, ó, daqui 3 meses eu quero que, vamos usar aqui o exemplo do GC, né, que hoje nós estamos iniciando aí, vamos iniciar a tratar. Eu quero ter um número X e já ter ali alguém para a gente começar, né, discipular outras pessoas para também entrar nessa ideia. Ótimo, maravilhoso. Mas se você não escreve, não chega lá. E eu tenho dificuldade com isso. E hoje você falando que essa área também tem que ter metas, eu falei, nossa, já é difícil por metas no meu particular, eu tenho que ter metas agora também na parte da liderança, porque, meu Deus, é algo que eu realmente tenho muita dificuldade. Exatamente. Aqui, eu e o pastor, a gente, no início, assim, da plantação da igreja aqui, a gente ficava vendo, assim, poxa, acontecia batismos, aí a gente batizava, que bênção, né? E eram batismos, às vezes, daqui a 3 meses. Aí a gente falava, nossa, imagina quando chegar o dia de todo mês a gente poder batizar, vai ser muito bom. Então, vamos colocar isso como objetivo. No próximo ano a gente batizar todo mês e tal. Então, assim, a gente precisa gerar isso, né? E trabalhar para isso também, né? Trabalhar como? Orando, né? Evangelizando mais, enfim, né? Impulsionando mais, falando mais sobre batismo, né? Para as pessoas terem essa conscientização. Porque às vezes a pessoa nem sabe para quê, por que eu preciso batizar, como, o que eu tenho que ter para batizar, né? Enfim, preciso fazer. Tá, a gente trabalhar nisso, nesse aspecto. Então, é muito legal a gente observar essas questões aí. Natália, você, qual que mais falou com você? O nível 2? Pastora, é a situação da comunicação. Comunicação? Eu tenho que destravar isso na minha vida. Muito bom, então vai todo A mundo... organização também, eu sou meio ruim. Então vai todo mundo sair dessa aula aqui, ó, já sabendo naquilo que precisa. Isso mesmo. Porque eu coloco, é como vocês estavam falando, eu crio as metas todinha na minha cabeça, mas depois eu disse, não, amanhã eu organizo tudo direitinho. Quando eu vou ver, não fiz nada do que eu planejei, do que eu coloquei, disse, tal horário vou fazer isso, outro horário vou fazer aquilo. Não fiz nada. E sabe uma coisa que eu vi? A gente fica cansado daquilo que a gente não conseguiu fazer. Isso mesmo. Nunca está cansado daquilo que a gente concluiu, mas aquilo que a gente não conseguiu fazer. Então, a gente precisa se organizar, pôr no papel. E aí, aquele prazer, né? Tipo, check, já foi. Sim.
É tudo que a gente precisa, mas às vezes a gente não vive isso de fato, né? Vamos lá. Isso mesmo. Marília Daniele Silva. Cadê você, Marília? Você pode compartilhar com a gente? Não sei se ela vai conseguir. A Marília é a mulher das 5.000 palavras também, viu, pastora? Mas eu acho que hoje ela não quer falar a palavra, não, hein? Vamos lá. Mariellen. Você consegue falar, Mariellen? Consegue. Isso aí. Qual que mais falou com você? Para mim, hoje, para mim, o que mais me pega é a comunicação, que ainda sou bastante tímida para falar em público, tenho medo de falar errado, de falar besteira, né? Eu acho que é o medo comum de todo mundo. Sim. E o autocontrole, porque às vezes eu posso não falar, mas o meu rosto demonstra, às vezes sem eu querer. É treinar isso, só treinar, tá? Tentar. Pois é, e eu já falei muito aquilo que a senhora falou, né? Mas aquele espírito de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. É. Isso Falou comigo, eu respondo. Fez isso, toma lá da cá, entendeu? E eu tenho lutado muito há muito tempo, né? Porque é uma batalha de todos os dias, que não é de um dia para o outro. E eu tenho. O autocontrole, para mim, é o principal. E depois vem a comunicação. Obrigada por partilhar, viu? Porque tem que ter muita coragem para falar essas coisas. Gente, deixa eu dar uma pausa só para ir na casa de banho e eu já finalizo com vocês, tá? Que eu pensei que eu ia aguentar, mas não tô aguentando, não. Já volto, só um minutinho. A gente vai ficar conversando aqui. Mariellen, você é do Porto, não, né? Não, sou de Braga. Deixa eu te conhecer, eu posso? Agora é porque eu tô com o neném no colo. Gente, porque é assim, olha, a gente tá, eu estou aqui no Porto, mas lá no Brasil, quando a gente fazia esse tipo de chamada, nós no Brasil, nós somos mais, né? Quando chega aqui, a gente... Sim. A irmã é de Braga, amor, olha. O meu marido é Uber, ele já foi muitas vezes aí em Braga. Tem bastante brasileiro aí, né? Tem muito. Pronto, Tá, pastora. A Kézia fez um ótimo papel aí conversando com você. Kézia, você não falou, né? Nem você, nem o Antônio. Pode falar. Abre aí o áudio. Pastora, a minha é a comunicação, só que não é no sentido de não saber comunicar, porque eu sei comunicar. E eu vou dar um exemplo. Na passagem do ano, quando o pastor me pediu para ir fazer o testemunho, e eu andei, antes de ir, andava sozinho no carro, andava a estudar, como é que eu ia falar? E ficou tudo estudado, só que chego lá na altura, é o que vier à cabeça. Porque a gente esquece aquilo que estudou. Mas é natural, acontece com todo mundo. Foi o que aconteceu comigo na passagem do ano. Eu ia com tudo decorado e quando cheguei lá, saiu tudo ao contrário. Mas saiu bem. Sim, saiu, foi verdade. Vai, Kézia, você. Bom, pastora, eu acho que é a comunicação, porque eu acho que eu preciso filtrar mais. Quando eu vou pregar, quando eu vou falar, eu estudo aquilo, eu peço para o Espírito Santo dizer, Senhor, o que o Senhor quer que eu transmita? Aí eu coloco tudo ali. Mas aí, na hora que eu estou lá no púlpito, parece que aquilo que eu escrevi sumiu. E aí eu já vou para outra linha de que eu nem sei o que é que acontece. E o outro está dando microfonia, amor. Desliga o teu.
Pode desligar, a gente fica aqui, tá dando microfonia. E o outro é persistência, por quê? O pastor fez uma pergunta ontem, ele perguntou quanto tempo a gente tinha de conhecer Jesus, né? E aí, meu marido, vai o quê? 2 anos, tinha pessoas que tinham 5, aí ele disse que tem mais de 10. Ele, a senhora, e eu tô nessa contagem dos que tem mais de 10. E aí eu fiquei, meu Deus, o que foi que eu fiz durante mais 10 anos de crente? Eu tô uma ovelhinha gorda, já a ovelhinha gorda de ler Bíblia, de conhecimento dessas coisas. Mas ele disse que a gente é abençoado para abençoar. O Senhor nos transborda para que aquilo que transborda na gente, a gente possa passar para outras pessoas. E aí eu tenho isso comigo, que eu vou falar aqui, essa coisa da persistência. Eu não sou persistente, e eu já não sou mais, em nome de Jesus, eu vou ficar curada agora. Eu não sou persistente, porque eu chego para uma pessoa e ela conversa comigo, ela fala um monte Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta e tudo isso. Mas aí a pessoa, muitas vezes, ela não quer deixar, porque para eu estar com Jesus, eu tenho que deixar muitas coisas. E muitas vezes é isso que acontece, as pessoas não querem, muita gente não quer deixar o velho homem para nascer um novo, a velha mulher para vir um novo. E aí que eu me revolto, eu digo, deixa para lá, não vou nem ligar para essa pessoa mais. Então, eu acho que é que eu preciso, que foi o que a pastora falou agora, a irmã riu, né, irmã? Eu preciso ser persistente e quando uma pessoa realmente, eu vou lá, vou ser persistente, porque eu tenho vontade de realmente ser luz, de realmente ser uma ponte, de realmente ser um farol. Amém. Então, nesses 10 anos que eu tenho de crente, eu acho que eu consegui para Jesus o quê? 10 pessoas. Era para ser muito mais gente, né? E aí eu não persisto, porque eu tenho vergonha de ligar, de mas a pessoa está achando que eu estou dando muito no pé, que não sei o quê. E é isso, eu acho que no meu caso é a comunicação e a persistência. Amém. Karina, compartilha com a gente. Então, dos tópicos, o que mais me chamou a atenção não é nem no sentido de eu não conseguir, não fazer, né, válido para mim, mas seria o amor. Porque, como a pastora até falou, para tudo fluir, primeiramente tem que ter o amor naquilo que você está fazendo. E uma liderança, né, quando ela tem amor, ela consegue fazer as coisas com mais facilidade. E muitas das vezes o que acontece? Você tem esse jeito de ser carinhosa, né, de saber lidar, mas quando a outra pessoa não é do mesmo jeito do que você, de ter essa abertura, fica mais difícil. Mas aí é onde entra o amor, na persistência de estar ali cativando aquela pessoa, porque é fácil você, né, retribuir o amor com quem tem essa facilidade também de se abrir. Mas quando a pessoa não é uma pessoa, não é que ela não seja amorosa, mas que ela não tem, né, essa facilidade de se abrir com qualquer um, é aí que você tem que implantar verdadeiramente o amor para ela poder ter essa facilidade de reconhecer, não, aquela pessoa que está ali me liderando, ela realmente tem um amor que eu preciso e eu tenho a facilidade de me abrir com ela. Então, eu acho que o amor e a persistência, nesse sentido, faz a diferença, né, na pessoa que está ali liderando, que vai ajudar outras pessoas. Amém. Essa questão do amor é bem forte, porque eu já lidei com líderes que se frustraram com pessoas e aí decidiram parar, porque não viram
se empenharam tanto e não viram esse retorno, né? E aí, tipo, reconheceram mesmo, assim, que existe essa dificuldade em amar nesse processo, né? E preferem muitas vezes abrir mão. E a palavra fala que o amor de muitos se esfriaria. Não é que o amor acabou, mas o amor se esfriou por conta de frustrações. Então, por isso que a gente precisa persistir no amor também, né? Porque pode ser que essas frustrações venham esfriar o nosso amor pelas pessoas, o nosso amor em se relacionar com os outros, porque relacionar com pessoas é difícil, a gente vai encontrar barreiras, dificuldades, mas o que vai nos motivar é o amor de Cristo mesmo. Então, por isso que a gente tem que perseverar, e a perseverança no amor, né? Obrigada, Karina. Josiane, você já falou, não, né? O meu também é a comunicação. Eu também sou igual a Natália. Às vezes quero falar com as pessoas e parece que aquilo bloqueia e não sai nada. Eu tinha um monte de coisa para falar e não sai. Mas o que me destravou bastante, porque eu tô bem melhor do que quando eu comecei na igreja, né? Porque Eu ia falar isso. eu lembro uma vez que pediram para mim dar os avisos, meu Deus, a igreja ainda era lá fora, foi no culto da juventude e não saía nada, nada. E aí, tipo, a última vez que eu já fui lá achando, olha, parabéns, ficou bem, falou bem, todo mundo deu para perceber. Então, eu acredito que é a mesma prática, não é você querer fazer e você aceitar. Quando o pastor pede, aceita e vai, mesmo com medo, vai. E você ia falar o que te ajudou, você não falou. O que me ajudou, tipo, começar pela dinâmica no GC, né? Porque eu acho que é uma coisa mais fácil de lidar. Uhum. E fazendo, igual você falou, dividir a palavra em outras pessoas e cada um dá um pedacinho. E eu gosto de dar sempre o começo, porque aí a pessoa que sabe falar mais, que explica melhor, dá aquele resumão todo, e aí o GC fica top. E o ideal depois é você fazer o final também, né? Para você perder o medo nesses tópicos aí, né? Sim. E desenvolver, porque aí você sempre faz o início e desenvolve só o início. Aí depois você tem que ir para o meio, né? Mas eu acho que a parte mais fácil é de se destravar, porque é igual, eu acredito que quando você dá a palavra, você começa a falar ali com aquele medo, mas depois de um tempo você já tá ali segura, né? Então eu acredito que no começo você dando o começo e depois você já consegue dar o meio e depois já consegue dar a palavra inteira. Amém. Amém. Obrigada, viu, gente, por ter partilhado aqui. Deixa eu ver, a Marília saiu. Vamos orar. Vocês têm alguma dúvida? Querem comentar mais alguma coisa? Amém. Vamos orar, então. Josh, deixa a mamãe orar um pouquinho. Já estou finalizando, tá? Deixa eu ver, 24. Vamos orar, então, gente. Deus, em nome de Jesus, muito obrigada por esse curso, por esse tempo aqui, com esses líderes tão preciosos, Pai. Oh, Deus, aqui foi falado desses 12 princípios, aqui nós estamos falando também das nossas dificuldades, e entendemos que precisamos melhorar, que queremos, ó Deus, melhorar, e que nessa noite o Senhor venha nos dar estratégias, nos dar unção. Pai, se falta organização, nos dê organização também, Pai. Eu sei que o Senhor pode derramar sobre nós todas essas coisas, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, porque nós queremos estar, Deus, no centro da Tua vontade, fazendo tudo que o Senhor nos propôs a fazer, a viver, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Essa é a minha oração, que o Senhor nos dê uma noite abençoada também. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Ó, glória. Vocês, viu? Amém, Prazer pastora. estar com vocês. Obrigada. Deus Já abençoe. destravou, né, Kézia? Destravou um bocadinho. Oi, O marido até destravou, deu um glória aí que foi para tirar a trava. Senhor, glória. Quem tá falando é a Melissa, é? Não. Thaís, eu sou da Sertã. Ah, tá bem, um prazer, meninas. Beijo. Beijo, gente. Boa noite. Tchau.